Bom, começando aqui mais um pouco, ainda nem peguei aqui meu caderno, vou dar um pause daqui a pouco. É mais aqui só pra explicar realmente uma coisinha aqui que eu acabei fazendo de errado. Eu falei que essa semana eu ia mudar aqui a dinâmica do canal, essas coisas, minha própria dinâmica de estudo ia mudar. Mas eu errei, é só semana que vem. Essa semana ainda é conteúdo normal. Tanto é que hoje eu acabei pegando pouco conteúdo, marquei mais coisas na apostila mesmo, vai dar um trabalhinho pra eu conseguir ler pra vocês. Mas bem, é. Pequeno errinho, mas danado. O que tiver de supletivo eu vou anotar em caneta diferente. E agora eu vou permanecer aqui com o conteúdo mais essa semana. Normalmente eles vão encerrar, que nem hoje encerrou bastante de bastante matérias. Então é mais isso aqui mesmo. Já volto. Bom, já pinto o aparelho. Ah, falando nisso, amanhã eu tiro o aparelho. Talvez amanhã eu não grave. Não sei, falam que quando eu tiro o aparelho fica tudo mole, diferente a boca. Então, até que hoje eu já até comi macarrão, que eu adoro essas coisas, por um medo de não conseguir comer. Tá, é, o que eu acabei anotando foi mais a questão da última aula, tá? O que foi a última aula? A última aula foi biologia, biobê. A gente falou sobre mais um filo, os equinodermes. Se eu não me engano, daí ficou faltando mamífera. Se não me engano, a gente não falou dos mamíferos, anfíbios e répteis. Se eu não me engano, que na verdade são os mais complexos e acabam sendo bem parecidos entre si. Mas bom, o que são os equinodermes? Primeira coisa, pega aqui o que significa equino e o que significa derme. Opa, derme. Só aquela parte assim final, derme. Pele. Equino é meio difícil assim de você conseguir raciocinar na hora, mas sabendo você lembra. É espinho. Então é espinhos na pele. Então todos eles têm espinho. Uma coisa que é o único grupo, sem exceção, que ele é 100% marinho. Ponto. O que são eles? Estrela do mar, ouriço, pepino do mar, qual é o nome? Lírio do mar, a cobra d'água, são todos eles marinhos. Marinhos, não é nem aquáticos, eles são todos marinhos, só em água salgada. Bom, acho que é mais isso que tem que falar. Ele tem um sistema que ele é sistema ambilacral. Ambilacral, ele é um sistema respiratório, que ele serve como a entrada de água no sistema, então ele vai entrar água trazendo oxigênio e soltar água contendo gás carbônico. Ele é um sistema respiratório, circulatório, por causa que ele vai levar ele mesmo, por conta dessa sucção da água, vai levar o oxigênio para as células. Excretor, porque na liberação dele contém amônia, então é um xixizinho dela. O que é isso aqui? É um meio de locomoção. Então, na hora que ele puxa a água, tem umas ventosinhas que daí ele consegue controlar para se movimentar. Então, ele se movimenta por meio disso. E no caso dos que se fixam, ele também é a fixação. Por que essa diferença? Estrela do mar caminha e ouriço do mar ele é fixo. Só de exemplo. Vamos ver aqui. A classificação deles, a maioria é bem autodidática, assim, precisa saber que bicho que é. Como é. Pera, Ofidio. Ofidiodeia, alguma coisa assim. É Ofidio alguma coisa.
Ofídio, para quem gosta de Cavaleiro do Zodíaco ou de estudar signo, tem o Ofilco, que é serpentário. Então, opa, Ofilco, Oficíada, Ofilco se remete a serpente. São um grupo das serpentes do mar. É Equino alguma coisa. É o ouriço, é o que mais tem. É Astro alguma coisa. Se lembrar, são espaço no os astros celestes, estrelas. Só fazer, dá pra fazer isso aí. Só não dá pra fazer isso aqui com dois, que é a Holoturodea. Cara, esse nome de biologia é muito ruim. Que é os pepinos do mar. Não sei como que eu vou lembrar isso. Holoturo. Não sei como que raciocina isso com o pepino do mar. E a Crimoidea, que são os lírios do mar. Também não sei como que dá pra lembrar disso daí. E é bem capaz dessas daqui que ele acaba perguntando. Bom, sistema nervoso. No caso, todos eles têm essas mesmas condições, só que eles têm algumas coisinhas diferentes. Não é estudado, é pegado mais o principal, que é o grupo por onde ele é conhecido, que é a estrela do mar. Então, o que é que ela tem? Ele tem um anel nervoso, né? Então, ele tem aqui o anel nervoso. Desse anel sai os braços, que são os nervos radiais. O que é o legal disso daí? Se tem uma parte do anel nervoso, vai gerar outro indivíduo. Então tá lá o anel nervoso. Eu quebrei ele, separou em dois. Vai nascer dois indivíduos. Desse indivíduo aqui que sobrou, tá aqui, ó. Eu quebrei ele. Aqui vai gerar um indivíduo, aqui vai regenerar o outro. Então tá tendo essa multiplicação, tanto é que se tornou uma praga na barreira de corais. E eles descobriram que pescadores de rede, quando pegavam uma estrela do mar, em vez de, no caso, cortar a rede, desembaraçar ela, eles simplesmente quebravam ela, por causa que ela é meio rígidazinha, dá pra você quebrar. Então eles quebravam ela e só soltavam, que ela se soltava da rede, diminuía ela em partes menores. Só que cada uma dessas partes que continha um pedaço de anel nervoso se tornava uma nova estrela do mar. Então tá tendo infestação de estrela do mar lá nessa parte. Bom, acabou aqui a da biologia. Eu entro agora na apostila. E bom, eu vou ter que achar aqui os post-it aqui da onde eu tinha colocado as coisas. Daí eu volto. Vocês vão ver que hoje vai ter bastante pausa aqui, porque eu seguindo pela apostila a gente fica meio perdido. Tá. Sistema endócrino. Endócrino nada mais é do que glândulas de hormônios. Nada mais é do que isso. É muito difícil que eles perguntem alguma coisa do gênero. É o mais impossível assim de se cair. Mas caso caia, muita gente não sabe o que é isso aqui. Bom, primeiro vamos falar o que são hormônios. Hormônios nada mais são do que mensageiros. Então eles vão enviar uma mensagem de um lugar para o outro. Como? Pelo sangue. Daí eles vão chegar nessa célula específica, vão falar, produz tal proteína. E a célula vai produzir. Então, o que acontece normalmente? Um órgão, são dois órgãos aqui. Deixa eu centralizar aqui. São dois órgãos. Então, o órgão daqui vai mandar hormônio de ativação. Vai ativar esse aqui. Daí, esse daqui vai mandar um hormônio de desativar esse. Esse daqui desativa, esse daqui para de receber o hormônio que ativava ele. Então ele desativa. Só que se ele desativa, o hormônio que estava travando isso daqui não parou. Então esse daqui ele ativa de novo e manda o hormônio para ativar esse.
Esse daqui estando ativado, ele vai mandar o hormônio para esse, que vai desligar esse, que vai desligar esse, que vai ligar esse, que vai ligar esse, que vai desligar esse, que vai desligar esse, que vai ligar esse, que vai desligar esse, e assim por diante. Já me embananei inteiro. O que é isso? É o feedback, né? Ou retroalimentação. É esse ciclozinho, sempre equilibrado. De um alimentando o outro, um alimentando o outro, desliga, para os dois, um alimenta o outro, desliga. Essas coisas. Daí tem se é um feedback ou retroalimentação positiva, é um ativando o outro. Se ela é negativa, é o outro desativando um. Não importa quem começa primeiro. Ah, bom, é bom falar que tem a hipófise. Hipófise é basicamente a glândula mestre, assim dizendo. Tanto é que ela que no caso está aqui em cima, na verdade, mais ou menos aqui assim, na verdade. Ela que está aqui, ela vai mandar o hormônio para ativar a traqueia, né? Então, ela mandou o hormônio para a traqueia vai liberar o hormônio para outros órgãos. Então, tudo depende dessa glândula aqui. Ela é basicamente é um saco. Ela é um. Eu não consigo fazer, tá? Ela é como se fosse um saquinho, como o próprio saco escrotal. Então ela tem duas partes, só que em vez de ser dos lados, ela é uma para frente e para outra. Então a da frente é chamada de anterior, né? Então a minha daqui é a anterior e a minha daqui é a posterior. É invertido. Por quê? Puta injeção de saco. Eu não há necessidade de saber quais são os hormônios que ela libera, para onde que vai, mas em resumo, ela libera o hormônio para tudo que é lugar. Pâncreas, rim, sistema reprodutor, sistema de dor, acho que são esses. No caso assim, para dor do parto, é ela que libera os hormônios de dor do parto, que faz com que o músculo contraia e o esquelético relaxe. Então é confuso, porque é uma contração relaxada, digamos assim. Doideira, né? Bom, vou pro pause aqui e achar os outros post-it, tá? Obrigado. Bom, é... relações algébricas, as relações de Girard. Por que se chama Girard? Porque o cara que descobriu essa porra se chama Girard. Bom, a gente sabe que equações do primeiro grau, ax mais b, pode ser também resolvido como a raiz, né? A raiz de ax mais b é igual a menos b sobre a. Então é a raiz, não é x, é a raiz. Que no caso é uma das respostas, tá? Equação de segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c. Vai resultar que ele vai ter duas respostas, né? Então, x', x duas linha. A soma dos dois vai ser igual a menos b sobre a. E a multiplicação, c sobre a. Em equações do terceiro grau, mesmo esquema, a soma delas vai dar menos b sobre a. A multiplicação em pares, né? Então, x' vezes x duas linha, mais x' vezes x3 linha, mais x duas linha mais 3 linha vai dar igual a c sobre a. E daí x uma linha vezes x duas linha vezes x3 linha vai dar menos d sobre a. Confuso pra caralho. Mas em resumo, se o grau da equação for ímpar, então
o termo independente vai estar negativo. Se for par, positivo. Não é regra para a equação, tá? É só para lembrar aqui dessa desgraça, aqui, dessa regrinha que mais atrapalha do que ajuda. Como que pode cair isso? Olha a sacanagem. O produto das raízes da equação x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. É igual a. Então, o que é o produto das raízes? Multiplicação. Então, vai ser a multiplicação lá. Vai ser x uma linha vezes x duas linhas vezes x três linhas. O que dá o resultado disso aqui? Vai ser d sobre a. D, que no caso é o último termo, é o termo independente. Vai ser d sobre a. A é igual a 1, d é igual a 6. Né? Você descobre isso pela fórmula. Só que tem uma pegadinha. Lembra que eu falei? O grau o grau da equação é ímpar, então fica negativo. Então fica menos 6 dividido por 1. Então, qualquer coisa dividido por 1 é ele mesmo. Então a resposta é menos 6. Eu caí na pegadinha, marquei 6 e errei. Bom, é isso aqui que tem aqui dessa parte. Tem alguém me ligando com o celular ali atrás. Já volto. Daí já volto já com outro. Opa, deixa eu mexer aqui de novo. Bom, aqui daí a gente voltou a falar sobre a história do Brasil. É a última aula aqui que eu vou comentar, que as outras eu já falei. O que aconteceu aqui no governo de Jânio Quadros basicamente é uma revolta, entre aspas, em que os militares não queriam que o Jânio Quadros participasse se tornasse presidente. Então eles deixaram ele como presidente 2 dias e daí fizeram o parlamentarismo, instituíram o parlamentarismo, onde ele falava quem ia ser o primeiro-ministro. Ele ficou praticamente como se fosse um rei no parlamentarismo, só uma figura. Só que em menos de um ano trocou esse primeiro-ministro, o próprio governo derrubou 3 deles, se eu não me engano. Bem parecido com o que está acontecendo hoje em dia no ramo da política do nosso futuro ex-presidente Jair Bolsonaro, em que a cada 2 meses trocava o ministro da educação, da saúde, trocava tudo. Então é basicamente isso que acontecia. O povo deu uma revoltada e falaram assim, não, a gente quer quem ganhou as eleições governando. Daí, beleza, volta o Jânio Quadros. Daí vem lá aquelas ameaçazinhas de guerra civil, o exército não gosta, e daí eles começaram a queimar a imagem do Jânio. Como que começaram a queimar? Primeiramente, chamando ele de comunista. Ah, então eu tinha acabado de terminar a coisa de história e interromper a gravação e eu vi que tava pausado. Jesus amado. Tá, em resumo, a gente viu o final do governo Jânio Quadros, que é a renúncia dele, né? Depois de todos os ataques que ele sofreu, as fake news da época que ele recebeu, ele renuncia. Mesmo a contragosto, quem entra é o João Goulart. Os militares não queriam exatamente o João Goulart. Bom, basicamente o dele é reforma agrária, tributária, eleitoral e educacional. Ele propôs várias reformas, algumas delas passaram e deram certo, outras começaram e daí a ditadura não deixou conseguir continuar. E daí agora a gente entra daí. Eu resumi aqui, gente, porque eu já tô falando aqui. Tinha uns 5 minutos que eu tava falando já e tava pausado. Daí aula que vem a gente começa na ditadura, que é um tema bem plausível de se cobrar na UFPR. No Enem, certeza absoluta que não vai cair. Não é uma parte que precisa pro Enem. Porque
O governo que a gente tá hoje não deixaria passar uma coisa dessas, mas vai que, né? Então é bom estudar. Bom, agora aqui depois de 20 minutos eu falando, 25 na verdade, porque eu perdi 5 minutos nesse pause. Bom, acho que é isso. Obrigadão, gente.